Boa noite. Esperando só um minutinho aqui para a gente se organizar, para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Então, pessoal, muito boa noite. Vamos iniciar nossa palestra pública hoje do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí. E estamos aqui fazendo essa transmissão no nosso horário de palestras públicas, em função, então, do nosso distanciamento social por causa do coronavírus. Nós temos feito essa transmissão nos horários que normalmente temos nossas palestras públicas no Centro Espírita. E continuaremos assim até que possamos novamente voltar às nossas atividades no nosso espaço físico do Centro Espírita. Como acreditamos que o mais importante é estarmos juntos em pensamentos e em oração, acreditamos que esse movimento ele é importante para a gente continuar, né, nas nossas preces e estarmos juntos, mesmo que distantes fisicamente. Eu vou começar com a leitura inicial do livro Pão Nosso. Conflito. Acho então esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos 7, 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do Divino, companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo de luz imperecível.
Então, com essa leitura de Paulo, nós vamos aquietar nossos pensamentos para a tarefa que agora se inicia, pedindo ao Mestre que ilumine esse nosso momento de aprendizado, de leitura, de estudo da palavra de Jesus, dos seus ensinamentos, e que possamos com isso acalmar nossos corações, nossas almas, em momento em que estamos vivendo uma situação tão turbulenta aqui e em todos os lugares do nosso planeta. Por isso nos unimos, Senhor, em pensamentos, em orações, para que junto contigo consigamos superar essas dificuldades. Te pedimos ajuda, fé, esperança para superar os momentos difíceis e que estejamos sempre unidos nesse intuito de fazer o bem. Que assim seja. Então, gente, o estudo de hoje, a nossa palestra de hoje, continuando aí as palestras que estamos fazendo a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou falar um pouco, né, sobre a parábola ou a história da figueira que secou. Essa parábola, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens do 8 ao 12. Então, essa parábola, é importante a gente pensar que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado no que a gente encontra no Evangelho da Bíblia mesmo, né? E a partir do que alguns recortes e algumas partes do que estava escrito pelos evangelistas na Bíblia, Allan Kardec traz para nós várias explicações do que os Espíritos vêm nos trazer a respeito desses ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Mas vamos começar pela palavra, né, de Marcos, que vem falar sobre essa história. E disse assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Isso está em Marcos. Gente, desculpa, não sei porque minha vista começou a lacrimejar. Me deixe só um momento. Pronto, desculpa. Os improvisos caseiros, né, da nossa palestra. Mas vamos lá. Então, esse é o texto que está na Bíblia e conta essa história. Então, quando a gente, pelo menos eu, quando ouvi essa história assim, mas Jesus amaldiçoou essa figueira, né? Que coisa estranha, porque a gente sempre vê Jesus curar, Jesus mostrar o bem. E ele pega e faz essa fala, né? Que nunca mais ninguém coma fruto de ti. E daí passou-se, né? Jesus foi pregar, passou outro dia, e quando eles voltaram, eis que, passando pela manhã seguinte, no caso, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, olha só, Jesus nos fala
O que ele quer nos falar nessa história? Qual era a mensagem dele? Né? Então, Allan Kardec traz esse trecho e aí os espíritos vêm nos explicar. Gente, se vocês pesquisarem na internet, eu pelo menos faço muito isso, né? Tem uma coisa, tem uma explicação, vou atrás de outras explicações, outras compreensões. E sobre a Bíblia, principalmente, a gente vai encontrar muitas explicações e interpretações. Porque na Bíblia, né, não tem muita explicação. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo ele vem nos esclarecer muitas coisas, à luz da doutrina. Então, nós vamos encontrar muitas explicações e interpretações diferentes. E essa passagem ela é muito curiosa, porque a figueira tinha folhas e não tinha frutos, mas Marcos também fala que não era a época de ter os frutos, né? E por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por que ele fez isso? Então, uma interpretação que a gente pode fazer é que Jesus ele não perdia uma oportunidade para ensinar alguma coisa, né? Então, quando Jesus tem a fome ali, não era bem uma fome de comer, né, de comida, mas uma fome da justiça, a fome do bem, a fome para que as coisas, né, melhorassem, que os seres humanos pudessem ser melhores. E quando ele vê esse exemplo, essa árvore com folhas e sem frutos, Allan Kardec vai nos explicar que essa árvore, essa figueira, que por sinal é uma árvore muito importante na cultura e naquela época e naquela região em que Jesus morava, e nós vamos encontrar outros episódios que falam sobre figueiras, né, no Evangelho. E aí o que Allan Kardec vem dizer? Que a figueira que secou a comando, né, do que Jesus falou, ela simboliza as pessoas, né, nós, quando temos uma aparência no bem. Então, tu chega perto, tu vê aquelas lindas folhas, verdes, exuberantes, mas a árvore não tem fruto, né? Eu preciso do fruto para me alimentar. E aí, Allan Kardec vem explicar isso, que ela simboliza isso. Na aparência, muita beleza, mas não rende frutos. Então, para a gente refletir nesse sentido, quantas vezes, né, nós aparentamos o bem, aparentamos que a gente é um bom espírita, que a gente é um bom cristão, que a gente é um bom pai, que a gente é uma boa mãe, mas não estamos de fato rendendo frutos. Não praticamos o bem tão dedicadamente como deveríamos. A leitura, e olha, eu não escolhi, realmente eu peguei a leitura ali do Pão Nosso aleatória e ela vem falar daquilo que Paulo fala, né? Por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero eu faço, né? Porque a gente ainda está nesse processo. Nós ainda estamos muitas vezes vivendo de aparência, mostrando, né, alguma coisa, e por dentro ainda não. Então é isso que essa parábola vem dizer. E por que Jesus amaldiçoa? Porque ele diz que se a gente não render os frutos, se a gente ficar só nas folhas, ou na casca, ou na aparência, e não rendermos frutos, é isso que vai nos acontecer. A gente vai secar, igual essa árvore, que simplesmente não dá os seus frutos, né? Então nós vemos aqui a imagem, né, de uma linda figueira, muito cheia de folhas, e aí o que ela representa, né? Também algumas vezes vocês vão falar que essa palestra, ou a história da figueira estéril, né? Então, a aparência do bem, a falta da prática do bem, porque às vezes a gente não faz o mal, mas também a gente não faz o bem, né? E também ele vai falar da utopia dos sistemas vazios e doutrinas sem base sólida. E isso é fundamental, porque uma doutrina, uma religião qualquer que seja, se ela não tiver bases sólidas, ela
vai apodrecer igual a figueira, né? Porque ela não tem raízes fundas e não está rendendo frutos. Ela está trabalhando em cima de aparências só, né? Aparências no bem. E é nisso que nós temos que tomar cuidado. E aí ele fala também da fé produtiva, aquela fé, que aí a gente vai falar um pouquinho ali da fé que remove montanhas, né? A fé que não é uma fé só para eu ficar em casa orando, ou ficar escondida no meu canto e achar que enclausurada eu não vou fazer nada, nem mal nem o bem, né? Então a fé produtiva é aquela que tem que render esses frutos, a minha fé que eu possa levar aos meus irmãos, da maneira como eu puder levar. Porque logo em seguida, nesse mesmo capítulo, o Allan Kardec vai falar, né, sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, por José, espírito protetor de Bordeaux, em 1862. Então, a fé, mãe da esperança e da caridade. A caridade é o amor em ação, é eu praticar o bem, é eu aqui, eu. Gente, vamos lá. Temos que depender da nossa internet. Hoje à tarde a minha internet caiu no meio de uma banca, mas agora vamos ver se continuamos. Então, gente, essa fé que Jesus fala, essa fé que remove montanhas. Olha só. Eu achei legal essa imagem aqui da fé que remove montanhas, né? Essa montanha ali voando. É essa montanha que Jesus fala. A gente não pode levar literalmente ao pé da letra tudo que a gente lê na Bíblia, né? Essa montanha que Jesus fala, essa fé que ele nos fala, é a fé operante, né? É a fé que eu acredito que eu sou capaz de mudar as coisas. Sou capaz de mover essas montanhas. E quais são essas montanhas? Cada um tem as suas, né? A montanha do ódio, a montanha do desamor, a do egoísmo. Essas montanhas que são gigantes, que são enormes e que nós precisamos remover. Remover da nossa vida, né? Remover da nossa conduta e assim ajudar a remover da nossa sociedade. Hoje a gente está vivendo um momento muito diferente, né? Um momento muito atípico em que percebemos mais do que nunca o quanto todos estamos conectados. Estamos conectados porque algo que acontece num outro país nos afeta. O que nós fazemos aqui afeta os outros. E estamos vivendo esse momento de pandemia num momento muito difícil para a humanidade. E precisamos da fé, né? Precisamos dessa fé que vai remover essas montanhas que a gente está vendo florescer além da doença, além do vírus, o egoísmo, as disputas, né? Algumas pessoas tentando tirar proveito da situação, mas também a gente está vendo muita gente praticando a caridade também, né? Se a gente olhar para as coisas boas, a gente vê coisas boas acontecendo apesar das coisas ruins. Então a gente vai ver pessoas se mobilizando para fazer máscaras, para doar, para alimentos para pessoas carentes, né? Empresas doando dinheiro para compra de equipamentos. Então a gente pode sim ver nesse movimento de certa forma muito difícil, muito triste que a gente está vivendo, a gente também pode encontrar as coisas boas e na tentativa de sairmos melhor dessa situação, dessas provas que Deus está nos colocando. E aí, então, quando Jesus fala, né? Todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite. E aí é que tá, né? Sem que meu coração hesite. Será que eu tenho essa fé? Nessa prova que nós estamos passando agora, quantos momentos a gente está desanimando? Quantos momentos a gente acha que a humanidade não tem mais jeito, que o egoísmo nunca vai ser superado? A gente não sabe, né?
O que a gente vem estudando no Espiritismo é que nós estamos num momento de transição. Não sabemos a que ponto esse movimento atual faz parte dessa transição, qual a magnitude que isso vai influenciar nessa transição. Mas a gente tem que acreditar firmemente, e essa fé é aquela que vem de dentro de mim. Não é uma fé de aparência, não é? Em que eu vou fazer de conta que eu acredito. Essa fé não é fácil de ter, não é fácil. Eu acho difícil, particularmente eu acho difícil, porque muitas vezes a gente acredita e aí quando vem a dificuldade parece que a nossa fé vai por água abaixo. E aí temos que meditar, né? Temos que meditar. E aí nessa passagem da parábola da figueira que secou, vamos pensar em que momentos que eu estou sendo essa figueira de folhas verdes e sem frutos. De que maneira eu posso fazer os meus frutos brotarem? Às vezes, né, eu não sei vocês, eu estou em casa, estou trabalhando em casa, sou professora, então estou direto, vou ficar mais um mês e pouco trabalhando em casa. E às vezes a gente se sente, eu queria poder estar ajudando mais, né? Eu queria poder estar fazendo algo para ajudar melhor essa situação. Vamos olhar para dentro de cada um, né? Às vezes a gente quer salvar o mundo e às vezes não faz uma coisa pequena. Por exemplo, usar uma máscara para ir na rua e proteger o meu irmão, de repente, de um contágio. É pouco, mas se todo mundo fizer, vai ser muito, né? Se eu, dentro da minha profissão, estou dando minhas aulas, estou fazendo com que os meus alunos estejam estudando, não parem, não deixa de ser uma coisa boa, afinal, não só pelo meu trabalho, mas eu estou me ocupando, eu estou ocupando eles, em vez de repente ficar 24 horas por dia em casa sem fazer nada, pensando na vida, eu estou ocupada e eu estou podendo transmitir essas informações e ocupando aqueles jovens lá do outro lado do computador, estão se ocupando nos seus estudos e que de alguma forma esses estudos vão ajudar a nossa sociedade, né? Eles estão estudando, nós precisamos no Brasil que as pessoas estudem, que tenham em todos os níveis de ensino para melhorar nosso país e a nossa sociedade. Então, eu estou colaborando um pouquinho. Mas eu não consigo trabalhar, podemos orar, né? Podemos ajudar uma pessoa, às vezes com um telefonema, ajudar uma pessoa que está com uma dificuldade, inclusive nessas questões tecnológicas, porque não é todo mundo que sabe mexer no celular e resolver as coisas, né? Então a gente pode ajudar numa coisa simples, um apoio qualquer. Então, dá um exemplo de um colega assim, meu computador estragou. E aí, alguém me salva, né? Mandou foto da tela estragada e tal. E aí, assim, eu não sei resolver, mas eu achei alguém que sabia resolver para ele. E aí, passei o contato, o rapaz foi lá, consertou para ele e resolveu. Então, às vezes, são coisas pequenas, né? Bem pequenas mesmo, mas que para aquela pessoa fez uma diferença naquele dia. Estou dando todos os exemplos corriqueiros aqui do meu dia, e cada um deve ter os seus, né? Mas é que muitas vezes a gente acha que não pode fazer muita coisa, mas pode fazer coisas pequenas e que podem ser muito importantes para quem está do outro lado. Às vezes a gente pode fazer e não faz, né? Então tem vários momentos também que a gente se esquiva. Deixa eu falar, isso não é problema meu, achando que isso não é tão importante, mas vai lá e perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade de fazer esse bem, de gerar uma frutinha, né, dessa árvore que a gente não quer que seque. Então hoje nós estamos aqui nessa palestra, né, nesse estudo aqui da doutrina espírita, e todos que estamos aqui juntos já estamos fazendo um pouquinho, estamos aqui pensando um pouquinho sobre isso, tentando refletir, tentando trazer, né, para a humanidade alguns minutos de paz, né, de reflexão. E se todo mundo fizer um pouquinho todo dia, com certeza a gente vai ficar melhor. Portanto, esse estudo dessa parábola
ele se completa, até porque esse capítulo do Evangelho, ele se chama A Fé Transporta Montanhas, e fala do poder da fé, então em seus várias sessões aqui do capítulo. E aí quando ele fala, né, a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas, que é a esperança e a caridade. A esperança é essa que todos nesse momento queremos ter, né? Uma esperança de que mais pessoas fiquem bem nessa pandemia, né? Uma esperança para que aqueles que perderam sua vida sejam recebidos no braço de Deus, aqueles que estão na frente junto aos doentes tenham forças para superar as dificuldades. Então, muita esperança nós precisamos agora. E também a prática da caridade, como eu exemplifiquei antes, né? Nem que seja uma coisa pequena. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente vai ter, com certeza, um momento melhor. Então, os espíritos aqui, no caso José, fala dessas três, né? Fé, esperança e caridade. E é nela que a gente se sustenta, né? A fé em Deus, acreditar nele, acreditar na sua bondade. Alguns questionam agora, cadê esse Deus? Por que Deus está permitindo que tal desgraça aconteça? Se a gente tiver fé, a gente vai tentar entender os desígnios dele, né? Até porque boa parte do que está acontecendo, na verdade, é responsabilidade nossa, né? Do ser humano. Então, o Espírito José ainda diz assim: a fé sincera é atraente e contagiante. Comunica-se àqueles que não a têm ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Pelo nosso exemplo, né? Então, quando a gente fala de fé e a gente quer conversar com os nossos irmãos que talvez não tenham fé, se a gente falar isso de uma forma contagiante, se a gente mostrar mesmo aquela crença que a gente tem e tentar que ela seja inabalável, a gente vai contagiar as outras pessoas com isso. É isso que o Espírito vem dizer. Então, fé, tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. É interessante, gente, falar sobre a racionalidade, que é o que a gente estuda na doutrina espírita, a fé raciocinada. Então, não é uma fé cega, uma fé sem fundamento. É uma fé que raciocina, que pensa por que isso está acontecendo, quais são os desígnios de Deus, como que Deus coloca as coisas para nós, como que Jesus vem nos ensinar. E a gente pensar sobre isso, uma forma inteligente, né? Não uma coisa cega. Então, é importante essa questão da fé raciocinada. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação, né? Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Então não é, eu amo Deus, mas por que tu ama Deus? Será que a gente já parou para pensar? Por que eu amo? Quem eu sei que é o que é Deus? Por que eu acredito nele e amo? Né? Então, o que diz? Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Então, como nós estudamos na doutrina, os milagres, obras da fé, é como Jesus fez aqui. Jesus foi radical. Ele amaldiçoou a árvore e ela secou, conforme o seu desejo. Seria uma outra palestra a gente falar dessa possibilidade. Assim como ele curava, ele foi capaz de destruir, né? Então, por quê? Porque aí tem ciência também. E aí, Jesus faz isso de uma maneira para chocar, como em várias das suas histórias, né? Ele queria chocar ali os discípulos para que eles refletissem sobre aquilo ali. E esses milagres, obras da fé, que Jesus fala, na verdade, os milagres são obras da nossa fé. A montanha que a gente vai remover
é obra da nossa fé. A gente vai conseguir remover essas dificuldades com a nossa fé. Bem, gente, essa parábola, ela é pequena, ela tem muitas interpretações. Essa que eu procurei trazer hoje é aqui, a base do Evangelho, da doutrina espírita. Podemos encontrar outras e podemos ampliar mais, mas o importante é que a gente entenda que Jesus sempre procurou ensinar em cada coisa que ele fazia, cada coisa que ele dizia, em cada atitude dele há um ensinamento. E cabe a gente fazer essa interpretação, fazer essa compreensão dos seus ensinamentos e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente refletir quem que nós queremos ser, a figueira com frutos, não é? Bem, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, né? Eu espero que tenha sido proveitosa esse nosso momento juntos. E convido a todos que venham no domingo, às 20 horas, nós também temos a nossa palestra. E nos dias que não temos palestra, amanhã, que é sexta e sábado, nós temos uma oração às 18 horas. Né? Então, quanto mais pessoas puderem estar juntas, mais forte fica essa nossa oração, com os nossos pensamentos positivos aí para melhorar o nosso clima, que está um pouco tenso ultimamente, não é? Então, gente, para concluir, eu vou convidá-los para que a gente faça uma oração juntos, né? Pedindo ao nosso Mestre que abençoe todos nós, nos fortaleça para que possamos ser essa figueira com frutos. Se ainda não somos capazes, Senhor, nos fortaleça, nos dê a Tua fé para alimentar a nossa. Que cada um de nós possa contribuir para a melhora desse nosso planeta, por meio dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, no nosso dia a dia. Para isso, Senhor, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos até pelas nossas dificuldades, porque são elas que nos fazem aprender. Jesus, recebe em teus braços cada irmão que nesse momento está desencarnando, que vem desencarnando, devido a essa pandemia que estamos vivendo. Entendemos que era o momento de cada um e por isso por eles oramos. Pedimos, Senhor, àqueles que se encontram doentes, também as Tuas bênçãos, para enfrentar com muito amor, com muita fé, as provações que estão passando. Abençoa cada um de nós, ilumina cada um de nós e esteja conosco em todos os momentos. Que assim seja. Boa noite, gente, e até a próxima. Tchau!